Bom dia, meu Deus. Bom dia, meus amigos. Bom dia para todos nós, em especial para os nossos amigos espirituais que estão nos acompanhando sempre, nossos anjos guardiões, mentores, os mentores do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E que Jesus nos dê sabedoria para que a gente possa compreender, interpretar a mensagem de hoje. Amado Mestre, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, pelo merecimento. Nós te agradecemos por tudo, que assim seja. Bom, meus amigos, vamos procurar uma posição agradável, serenar a nossa mente, esquecer os problemas lá fora. Vamos visualizar a imagem do Cristo e vamos conversar com Ele. A mensagem de otimismo de hoje, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 136, que diz o seguinte: para ser feliz, creia em si, segure os nervos, levante-se das quedas, sustente o entusiasmo e aperte a trilha do egoísmo. Não combina querer viver bem, ser feliz e deixar crescer o desânimo, perder tempo, desprezar a paz, o crescimento interior, recolher dentro de si os fantasmas da ilusão e do medo. Você foi feito por Deus para ter ânimo, ser alegre, sensível, chegar à doce paz, ser totalmente feliz e assim deve ser. Faça um plano de vida e se ponha a caminho da felicidade. Quando você estabelece um roteiro, a felicidade fica logo à vista. Pois é, meus amigos, quem não quer essa tal felicidade? O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 4º. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item é o 19. A reencarnação fortalece os laços de família, enquanto que o princípio da existência única os desfaz. A união e a afeição que existe entre os parentes são os indicativos da simpatia anterior que os aproximou. Disse que uma pessoa não é da família quando seu caráter, seus gostos e suas inclinações não têm nenhuma afinidade com seus parentes. Ao dizer isso, está se enunciando uma verdade maior do que imagina. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com duplo objetivo. O primeiro é para que o espírito estranho sirva de prova para aqueles que precisam conviver com ele. O segundo é para que ele encontre na família que o recebeu um meio para adiantar-se. Os maus melhoram-se pouco a pouco, convivendo com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se educam e as antipatias desaparecem. É desse modo que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, assim como se estabelece na Terra a união entre as diferentes raças e povos. Que assim seja. Pois é, meus amigos, vamos refletir sobre esse tema que Kardec nos propôs aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala sobre a reencarnação que fortalece os laços de família.
Kardec nos ensina aqui, meus amigos, que os espíritos, eles formam grupos ou família quando eles estão no plano espiritual. E na maioria das vezes, quando eles já estão prontos para reencarnarem, eles pedem, aos espíritos benfeitores espirituais para estarem juntos no mesmo núcleo familiar. Esses são aqueles que têm aquelas afinidades, os mesmos gostos, né? Pois esses laços os unem. Mas também, como tudo também tem o contrário, existem aqueles espíritos que reencarnam juntos com o objetivo apenas de reparar em suas faltas de vidas passadas. São aqueles espíritos que não se entendem, direito. Às vezes foram algozes um dos outros. É por isso que em algumas pessoas há aquela animosidade e muitos chegam até a dizer: será que eu pertenço mesmo a essa família? Eu sou tão diferente? Porque eles reencarnam na mesma família, mas sempre estão brigando, discutindo, né? Eles não conseguem se entender. Mas como Deus é justo e bom, Ele não desampara ninguém. Então, é justamente por isso que Ele está dando mais uma vez a oportunidade desses espíritos devedores pagarem seus débitos do passado. E eles, reencarnando juntos, eles passam a exercitar o amor e principalmente o perdão. É por isso, meus queridos, que a reencarnação, ela fortalece os laços de família. E reencarnar, para aqueles que estão ouvindo o Evangelho pela primeira vez, reencarnar no Espiritismo significa nascer novamente, mas em um corpo diferente. Hoje você pode ser um amigo, no passado você pode ter sido um amigo ou alguém assim do seu pai ou de sua mãe, nesse sentido aqui, da animosidade, e que não se davam bem, mas juntos hoje estão no mesmo núcleo familiar. Então, por isso que renasce, mas num corpo diferente. Então, a gente só precisa pedir a Deus, para que a gente possa avaliar mais os nossos atos junto aos nossos familiares e tentar entender que existe um passado, uma vida passada, que não estamos juntos por acaso, pedindo a Deus todos os dias, orando, perdoando, porque a família é a base de tudo. Então, os verdadeiros laços de família, eles não são da consanguinidade, mas o da simpatia e da comunhão de pensamentos. Então vamos pedir a Jesus que Ele nos ajude sim, muito, para que a gente consiga passar na prova de estarmos todos juntos no núcleo familiar. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pela mensagem de hoje, que a gente possa, Senhor, refletir sobre tudo que foi lido, que a gente possa olhar agora o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, os nossos filhos e se perguntar: o que eu fui no passado para você? Quero hoje me melhorar enquanto estamos juntos. Vamos só agradecer a Deus esta oportunidade que Ele está nos dando de estarmos juntos em família. Uma oportunidade única que só Deus nos dá.
Agradecemos, Senhor, pela família que temos, pelos amigos, inimigos, tantos encarnados como desencarnados. Pedimos a vossa proteção para todos eles. Pedimos também, Pai, misericórdia para com aqueles que neste momento estão em sofrimentos, que estão doentes, que estão nas prisões. Pedimos piedade e misericórdia para todos com seus familiares. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Que Jesus proteja aqueles que estão lá vivendo na guerra. Que Jesus ilumine esses espíritos que estão desencarnando na guerra. Que eles possam seguir a vida espiritual, porque o corpo já ficou, mas o espírito é eterno. Que esses espíritos sejam guiados para as colônias espirituais, para serem tratados. Que Jesus tenha piedade e misericórdia de todos eles, de todos nós. Que assim seja. Então, meus amigos, a reflexão final de hoje é um conto que fala justamente sobre a família. O tema é apenas mais meia hora em família. Era uma vez uma rapariga que estava sempre a discutir com os pais por tudo e mais alguma coisa. Falava-lhe de forma ríspida, queixava-se constantemente de não receber deles tudo quanto pedia. Dizia a miúdes vezes que os pais dos amigos eram muito mais compreensivos e chegava a lamentar-se por ter nascido na família que lhe tinha tocado em sorte. Um dia, cansado de tanta lamúria e ingratidão, o pai disse-lhe: Filha, a família é o tesouro mais precioso que possuímos, a instituição mais valiosa da sociedade e a célula mais importante da humanidade. Apesar de ainda não entenderes isso, a família não é uma realidade importante para a vida, mas é tudo o que de importante a vida tem, pois é nela onde a existência tem o seu início e os afetos não têm fim. A família é a grande escola dos valores e o mais importante patrimônio do mundo. O futuro da humanidade passa pela família, pois só ela nos faz pessoas. Como a rapariga continuava a menosprezar a sua própria família, o pai disse-lhe que eu acompanhasse a dar um passeio com a avó, de apenas meia hora pelo parque. Apesar de contrariada, aceitou ir, mas mais aborrecida ficou quando viu a avó a fazer coisas menos bonitas. Irritou-se e ralhou com ela porque dava pontapés nos bancos de jardim, porque se sujava toda com o lanche que levara, porque deixava cair ao chão o casaco e o porta-moedas, e porque não parava de dizer coisas em voz alta, sem nexo algum. Como a velhinha tinha uma demência, o pai da rapariga ficou triste e desiludido com as suas atitudes e recordou-lhes as inúmeras vezes que a avó tomara conta dela quando era criança e com uma paciência e docilidade extraordinárias suportara e até ocultara as suas muitas traquinices e travessuras. Então disse-lhe: Filhota, a família é o amor no seu estado mais puro, porque é gratuito e desinteressado. E ter uma família é sentir colo, ternura e cuidado. Uma família onde reina o amor é verdadeiramente um pedaço do céu na terra. É um autêntico paraíso já aqui e agora.
Nós não escolhemos a nossa família e ela é um belo presente de Deus para nós. A maior riqueza de uma família são a paz e a harmonia. E podemos experimentar a verdadeira felicidade na nossa própria casa, entre as nossas rotinas cotidianas. A família é a escola onde se aprender a amar, a respeitar, a partilhar, a construir, a sonhar. E se alguém quiser mudar o mundo, deve começar por si mesmo e pela sua família. Por isso, filha, ama tua avó e estima toda a sua família, por favor. A rapariga engoliu em seco e chorou com as palavras do pai, reconhecendo que andava a ter um comportamento absolutamente lamentável e prometeu mudar a sua atitude em relação à sua família. Uns anos mais tarde, ela encontrou seu príncipe encantado, casou e teve 2 lindos filhos gêmeos que lhe deram tanto trabalho e consumições que lhe faziam lembrar a sua própria atribulada infância e juventude. Na festinha de aniversário dos 10 anos, ela tomou a palavra e disse: queridos familiares e caros amigos, na família conhecemos a maior parte dos segredos uns dos outros e somos amados incondicionalmente. Por isso, e apesar disso, pois aqui podemos ser verdadeiramente aquilo que somos. Na família sentimos que não precisamos de ser perfeitos para sermos compreendidos e amados, bastando-nos para isso ser transparentes e honestos. Diante das maiores dificuldades, uma família carinhosa e unida pode ser o suficiente para recarregar as nossas baterias. Todas as famílias passam por inúmeros obstáculos, mas a união faz a força e tudo fica mais fácil se todos remarem para o mesmo lado. É isso que acontece na minha família e por isso sou muito feliz e tenho a melhor família do mundo. Quando seus pais ficarem velhinhos, ela gostava de levá-los a passear à beira-mar. E quando lhe pediam para ficar apenas mais meia hora a caminhar na areia, ou a ver o pôr do sol, ou a contar vezes, sem contar as mesmas histórias, ela cedia sempre com muita alegria e como se fosse a primeira vez. Costumava dizer aos seus filhos que não se tratava apenas de os seus pais terem mais 30 minutos para fazer o que pediam, mas que era ela também, que tinha o privilégio de os ter consigo mais meia hora. Que Jesus nos ajude e que a gente possa refletir sobre os ensinamentos do Cristo, a mensagem do Evangelho de hoje, essa reflexão final. Que a gente possa estar sempre unidos em família, porque nós somos a grande família universal. Desejamos a todos um bom final de semana e com fé em Deus, na próxima segunda-feira estaremos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Assim seja, assim é e assim será.